vou ser bem sincero, viu, Tamara? Eu costumo falar que eu sou um otimista na vida. Porque tem tanta coisa ruim acontecendo que eu prefiro ser otimista e até quebrar minha cara um pouquinho do que ser muito pessimista e, enfim. E tendo uma visão levemente otimista dessa história toda, eu acho que a gente está num momento de transformação que talvez a gente nunca esteve antes, pensando em volume e tudo. Sendo crítico, eu acho que ainda é insuficiente. A gente poderia fazer muito mais. Eu acho que eu penso bem parecido com você, viu, João? E aqui eu tive a sorte, né? Não sei se existe sorte, se existe alguma coisa, mas eu sempre fui posicionada em lugares que eu pude questionar. Dá para colocar diversidade aqui, sabe? Meu primeiro projeto de diversidade, antes de fazer meu primeiro projeto de contratação na Ambev, foi de diversidade de fornecedores, porque eu era compradora. Então, assim, eu fui exposta a várias áreas diferentes, né? Antes de ir para o RH. Então, eu percebia que dava para fazer projetos de diversidade em tudo, porque aquilo estava me incomodando, eu achava que dava e eu botava minha cara para tentar. E eu tive essa sorte porque eu já estava no nível de cargo que eu era ouvida. Não é todo mundo que tem essa oportunidade. Então, acho que isso fez com que a minha cabeça abrisse bem mais do que normalmente as pessoas pensam sobre o tema. E aí, hoje eu estou desenhando um livro de metodologia de gestão de diversidade, que passa por tudo isso que você estava falando comigo. Então, a gente começa lá na estratégia de branding. Então, eu tenho uma pessoa aqui da minha empresa focada em branding e marketing em geral. Então, a gente faz essa estratégia junto com a empresa, cria ideias de produtos, de processos, de tudo junto com eles. Daí, a gente acaba grudando ali na marca empregadora, né? Porque hoje ali a marketing conversa muito com a marca empregadora e não tem como você criar um projeto de diversidade como empresa de diversidade se você não estiver conectando as áreas. Não dá para fazer só no RH, não dá para fazer só no marketing. Então, hoje eu tento entrar pelas pontas que dá. Assim. Da marca empregadora, a gente já começa a conversar com a parte de estratégia de contratação. E aí precisa de meta. Para isso, a gente já tem uma plataforma tecnológica aqui que foca em fazer o censo de diversidade, mas não parar no censo e dar os dados. Pega esses dados, conecta com a folha de pagamento, a gente faz o cruzamento e mostra para a empresa, olha, você está péssimo nisso aqui, você está horrível, isso aqui tá bom. Então, a gente vai mostrando para eles também no que eles precisam priorizar, que é essa frente aí, que normalmente as pessoas sempre vão no gênero, mas às vezes elas nem fizeram análise nenhuma para entender como é que tá antes. Às vezes ela tá super ótima lá em gênero e não sabe. Então, a gente começa a realmente criar estratégias de processar, né? Criar uma estrutura de fluxo, né? Para a diversidade funcionar de alguma forma. E aí, de contratação, a gente vai para desenvolvimento, como é que a gente cria ações afirmativas das pessoas que já estão dentro da empresa para que elas possam crescer. E aí não tem como não botar dinheiro, não tem como você não querer investir em idioma, em pós-graduação, em especialização das pessoas. São pessoas que tiveram menos oportunidade. Então, a gente já conecta essa parte aí também com responsabilidade social, que é outra área da empresa normalmente, a ESG, né? Como é que a gente pega o dinheiro de lá e joga aqui, para poder ajudar as pessoas dentro também, porque muitas das vezes a empresa tem uma área que tem muito dinheiro de ESG e você está jogando o dinheiro para fora. E tem muito, isso acontecia muito nas empresas que eu trabalhava. Tinha 1 milhão, aí ia lá investir numa ONG. Ah, mas por que você está investindo nessa ONG? Você está pegando as pessoas dessa ONG para trabalhar aqui? Enquanto as pessoas internas estavam sem dinheiro para nada. Então, pega esse dinheiro, vamos investir nas pessoas que estão aqui para fazer realmente essa diversidade crescer. E aí a gente já vai numa estrutura de comitê de diversidade, né? Área de diversidade, como é que a gente está ouvindo esses grupos, porque essas pessoas normalmente não estão no alto da hierarquia, então a gente cria grupo de afinidade para ter essa troca. Não adianta também ter o grupo de afinidade, eles se reúnem e ninguém anota nada do que eles estão falando, ninguém ouve nada do que eles estão falando, ninguém faz nada do que eles estão falando. E aí vai ser só realmente... acontece hoje, né? O grupo de diversidade numa leve bolha, trabalhando ali, mas isso não gera ação para a companhia. Se você não tem uma pessoa do RH ou, sei lá, da comunicação, alguém que fique colado ali para poder trazer essas informações, não adianta de nada. Então, toda a estrutura de área de diversidade que eu criei, eu colocava pessoas de comunicação, pessoas de RH, pessoas de marketing para entrarem nos grupos para ouvir as coisas. Isso não faz sentido, tá ali para isso.